Boa noite, gente, tudo bem? Eu sou o Guilherme Sai e vamos começar aqui a nossa oficina de áudio para audiovisual. É, já vou deixar avisado que o chat fica aberto para perguntas e fiquem à vontade para interagir, se tiver alguma dúvida, comentar alguma coisa, está disponível ali. Bom, essa oficina é voltada para o áudio, dentro do audiovisual, né? E o que eu quero, a intenção é fornecer algumas ideias, algumas ferramentas para quem não trabalha com áudio, mas gosta poder começar, e para quem já está no meio, poder ampliar um pouquinho os conhecimentos, né? Num nível básico, intermediário, poder ampliar um pouquinho os conhecimentos e melhorar a atuação no campo, enfim. A ideia de fazer essa oficina foi porque, de certa forma, a gente sente que tem uma carência de profissionais de áudio, principalmente aqui em Jundiaí, e então eu espero que seja proveitoso para todo mundo e que todo mundo goste. É isso, vamos lá então. Bom, inicialmente, antes de falar de áudio para audiovisual, acho que a gente tem que falar o que é som, né? Porque áudio não necessariamente é som, né? O que que é som? Som é uma onda, é um fenômeno físico que se propaga em meios materiais, né? Mais especificamente, som é uma onda, um fenômeno físico que se propaga pelo ar ou por outros meios materiais a partir da vibração de suas moléculas. Então, ele é o único sentido nosso que é 360 graus. Então, a gente já pode por aí pensar que ele é o principal sentido. Eu gosto de pensar que ele é o nosso principal sentido, por mais que a gente seja uma sociedade muito apoiada no visual, né? É legal entender essa questão do som ser 360 graus, né? A gente pode ouvir o que está atrás da gente ou longe, mas a gente não pode ver. E ele também é a nossa principal forma de comunicação, né? Não só nossa, como também de animais. Por ele ter essa abrangência tão grande de percepção, né? Ele inicialmente ele se dá como uma forma de alerta, né? Como uma forma de sobrevivência, mas depois vai evoluindo para comunicação mesmo, né? E como que essa onda funciona? Essa onda que se propaga em meios materiais, né? Ela vai comprimir e espaçar essas moléculas, né? Isso vai ser chamado de compressão e rarefação, que vai formar as ondas mesmo, né? Então isso principalmente pelo ar vai ser passado, fazendo essa compressão e esse espaçamento nas moléculas do ar, e vai chegar nos nossos ouvidos, mas ela também acontece em materiais sólidos, como madeira, como paredes, mas no caso, quando essa onda atravessa materiais sólidos, ela perde muita força, muito de suas propriedades e a gente acaba não ouvindo tudo, a gente escuta só alguma coisa, algum às vezes só um chiado, ou às vezes só um mais grave, né? Então, o principal meio de reprodução, de que o som caminha é o ar, né? É o meio mais limpo onde ele não perde nenhuma informação. Já por materiais físicos, outros materiais físicos, ele perde muitas características, muita intensidade, enfim. E essa onda, ela tem algumas propriedades, né? Que são a amplitude da onda, a intensidade dessa onda, o comprimento desta onda e a frequência dessa onda. Aqui, quando a gente fala de frequência, a gente já pode falar sobre agudo e grave, né? Então, a onda com a frequência mais baixa, ela é o som mais grave, e a onda com a frequência mais alta, ela é o som mais agudo, né? Existe uma diferença física, né, nesses sons. E quais são os tipos de onda que a gente tem? A senoide, que é essa redonda, a quadrada, que está um pouco ruim de ver nesse fundo verde,
a triangular e a dente de serra. Esses são os tipos de ondas sonoras que a gente tem. Agora eu queria colocar aqui para a gente ouvir esses tipos de ondas. Então, a gente tem aqui um sintetizador, né, dentro de um programa de edição de áudio, que é o Ableton Live. Deixa eu colocar a carinha dele inteira aqui, né? E esse aqui, ele é um instrumento virtual, um sintetizador, né? Porque ele sintetiza, ele cria ondas. Então, a gente tem aqui, nesse caso, ele tem essa opção da gente poder escolher o tipo de onda que a gente quer. E aqui a gente vai desde a senoide, passando pela triangular, pela dente de serra, até chegar na quadrada. Vamos ouvir a diferença de cada uma delas, né? Então a gente tem a senoide, uma onda bem suave, a triangular, que ela já começa a ficar mais áspera, né? A dente de serra, muito alto. Dente de serra já está bem mais áspera, bem mais dura. E a quadrada, a mais dura de todas. Se bem que a dente de serra é que soa mais áspera aos ouvidos, né? Vamos ouvir a transição entre cada uma delas. Vou aumentar um pouquinho só. Legal. Então esses são os tipos de onda que a gente tem. Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Então, a onda senoide, a onda quadrada e a onda triangular e a dente de serra. Aqui eu quero trazer essa informação mais a nível assim, de curiosidade, porque essa questão de fase é uma questão mais para áudio profissional, mais para mixagens de música, mais para mixagens de som em palco, de shows, né? Mas pode ser que algum dia você se depare com isso e é legal ter essa informação ou também só saber que existe isso, né? O que é fase? É a posição relativa da onda em relação a fonte emissora até o receptor, né? Então ela vai percorrer um caminho de quem está emitindo essa onda para quem está recebendo. E às vezes quando a gente tem duas fontes emissoras de som, essas ondas podem se encontrar no meio do caminho, elas podem se cancelar. Se elas estiverem perfeitamente alinhadas, elas se somam, mas se elas estiverem desalinhadas, elas se cancelam, né? Que é o que está aqui. Essa primeira de cima, a onda está em fase e a de baixo ela está fora de fase. Mas vamos ouvir esse fenômeno ao vivo. Deixa eu colocar aqui só um minuto. Então aqui a gente volta aqui para o Ableton, né? Aqui a gente tem duas ondas iguais. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais aproximado para a gente poder ver. Legal. A gente tem as duas ondas em fase, então eu vou tocar uma só agora. Deixar as duas centralizadas para ficar mais fácil. Uma só e vou somar a outra agora. Tirar. Somar. Então fica bastante evidente essa soma das duas ondas, né? Aumenta a intensidade e o volume, né? Agora eu vou tirar de fase uma delas, as duas, né, na verdade. Então aqui a gente está vendo que o pico de uma encontra com o vale da outra, né? Vamos lá de novo, vou ouvir só uma. E vou somar agora a onda fora de fase.
Só uma. Vou somar fora de fase. Só uma de novo. E a outra. Então, fica muito aparente, né? Ouvindo nesse exemplo, esse cancelamento de ondas que acontece quando elas estão fora de fase, ou desalinhadas, a gente pode falar, né? Legal. Então, o que é áudio? A gente falou que é som, mas o que é áudio? Nada mais é que o som transformado no sinal elétrico, ou transformado no sinal digital, ou em dados, né? É o fenômeno físico, né, de compressão e descompressão de materiais sólidos, né, de moléculas de materiais físicos, transformado em um sinal elétrico. Então, áudio é o que a gente é no que o som se transforma para a gente trabalhar, para a gente mexer, editar, mixar, gravar, enfim. Então, o que é áudio? O som reproduzido por meios eletrônicos, técnica de transmissão, recepção e reprodução de sons. Eu acho legal falar isso, porque assim como na fotografia a gente trabalha com luz, né, no áudio a gente trabalha com som. Muito bem, então agora a gente pode entrar em áudio para audiovisual mesmo, né? Só uma breve introdução do que é esse efeito físico que é o som. E agora a gente começa a entrar no áudio de fato, no mundo do áudio, do audiovisual. Então, inicialmente, a gente começa a falar de trilha sonora. Quando a gente fala trilha sonora, a gente imagina inicialmente a trilha sonora do filme, a trilha sonora da novela, compre a trilha sonora de tal coisa, né? A gente associa muito com esse álbum musical produzido para algum produto audiovisual. Mas, na verdade, a trilha sonora, ela refere-se à faixa sonora que tem do lado do filme, na película, do lado do filme, né? Então, na película ela tinha os frames do filme e do lado tinha uma faixinha que era a faixa sonora ou a trilha sonora do filme ou do produto audiovisual. Passando uma moto na rua, com certeza deve ter entrado alguma coisa aqui. Enfim, então é legal a gente entender que isso é a trilha sonora, é a faixa sonora, é o som do filme, né? A música a gente poderia chamar de trilha musical. Então, a gente começa a entender esse mundo da trilha sonora, esse universo da trilha sonora, inicialmente em três partes. No som diegético, que é todo som real, som de passos, som de carro, som de moto passando na rua, são todos os sons reais que estão acontecendo em cena, né? O som não diegético, que são basicamente os sons que o espectador escuta, mas os personagens não. Então, trilha sonora, alguns efeitos. E o som metadiegético, que por assim dizer pode ser uma mistura do diegético e o não diegético. Podem ser sons mais subjetivos, pode ser um som que signifique uma ideia, pode ser um som que signifique um pensamento, um medo de algum personagem, pode ser um som que traduz alguma emoção em sons, em efeitos sonoros para o espectador. Então, inicialmente, essa divisão na trilha sonora. E aí a gente divide um pouco mais essa trilha sonora em música, em trilha musical, né? Em efeitos sonoros ou paisagem sonora, a gente já volta para cá. Voz, sem segredo, e o silêncio, que aqui eu chamei de silêncio dramático. Que é interessante a gente falar de silêncio dramático porque o silêncio não existe, né? O silêncio absoluto ele só existe no vácuo. Que é onde o som não consegue se propagar, não tem nenhum material para ele se propagar. Então é interessante pensar nesse conceito de silêncio dramático, porque ele é usado para contribuir com a narrativa, para contar, para contribuir com a forma que você escolheu para contar a história, né? Mesmo que na timeline deixe uma faixa sem nada,
nunca vai existir esse silêncio absoluto para quem está assistindo o material, porque mesmo que o filme esteja completamente silencioso, existem os sons da onde a pessoa está, da onde o espectador está. Então, no cinema, ele vai ter o som da pessoa do lado comendo pipoca, vai ter o som da pessoa dando risada, vai ter, né, se estiver assistindo numa sala que não é bem isolada, vão ter sons externos interagindo. Nas residências vai ter o som do carro na rua, vai ter som de outras pessoas da casa. Então, o silêncio, ele é um silêncio como ferramenta narrativa. Então, vamos falar primeiro da música. A gente dividiu a trilha sonora em diegético, não diegético e metadiegético. Depois dividimos a trilha sonora em música, efeito sonoro, voz e silêncio. E agora a gente vamos dividir a primeira, que é a música, em algumas partes também. Então, a gente falou das propriedades da onda, mas agora vamos falar das propriedades do som, que se encontram em todo tipo de som, não só em música. Mas aqui eu vou demonstrar com um instrumento, com aquele mesmo sintetizador que a gente usou antes, porque é mais fácil da gente entender essas propriedades com música, né, do que com sons mesmo, né? Então a gente tem a altura e frequência, que é o grave e o baixo, o grave e o agudo, desculpa. Aqui é legal falar que grave e agudo, ou baixo e alto, não são palavras que a gente usa só por associação, assim, né, digamos. É porque tem uma relação fisiológica mesmo com como a gente percebe esses sons. Os sons mais graves a gente sente mais no peito e os sons mais agudos a gente sente mais na cabeça. Para quem quiser fazer um teste, se você fala com a voz bem grave, você está levando a voz bem para o peito e você sente o seu peito vibrar. Do mesmo jeito que num show, por exemplo, você sente muitos graves batendo aqui, né? E se você fala com a voz mais agudinha assim, você sente ela mais na sua cabeça. Mesma coisa com os sons agudos, né? Então, a intensidade a gente pode falar que é a força desse som, né? Não é o volume. Se o som é falado bem baixinho assim mesmo, ou se ele é falado com mais intensidade, sabe? Então, é a força do som, não é volume. Volume é um processo artificial que acontece com equipamentos, né? Que envolve amplificação e tal. Nos equipamentos tem geralmente um botão de ganho. E qual a diferença de ganho e volume? Ganho, basicamente, você vai aumentar a intensidade dessa onda, você vai aumentar a altura da onda, né? E o volume não, o volume você vai aumentar a reprodução desse som onde ele estiver sendo reproduzido, né? Então são coisas diferentes, né? Após isso a gente tem a duração, se ele é curto ou se ele é longo, e o timbre. O timbre é uma mistura, é uma soma, uma mistura dos tipos de onda e do tipo de material que está gerando esse som, sabe? Então, um diapasão, esse tuning fork, ele vai gerar uma onda mais próxima da pura, porque ele vai gerar aquele tomzinho para afinar instrumentos. Uma flauta já vai ter um timbre mais característico, uma voz, o violino, que é como o corpo produtor de som, o corpo que está produzindo, quando eu falo corpo não é corpo humano, mas o corpo do instrumento, né, da flauta, do violino, ou o nosso corpo mesmo, é como esse corpo gera esse som e faz essa vibração e joga ela para fora, né? O material, a madeira do instrumento importa, o metal do instrumento importa, o tipo de corda que está usando importa. E mesmo que você faça, por exemplo, um instrumento, um violão, na mesma fábrica, com a mesma pessoa, com a mesma madeira, com a mesma corda, com o mesmo tudo, o som dele não vai ser exatamente igual.
porque o timbre ele é único de cada corpo, de cada indivíduo, né? É uma soma de fatores que fazem, que montam um timbre, que dão essa onda específica, essa onda misturada específica de cada pessoa, de cada instrumento, enfim. Legal, então a gente tem as propriedades do som, e aí a gente tem as propriedades da música, né? Que é inicialmente o ritmo, a propriedade mais antiga, né? Que se criou na música, né? Depois a gente tem melodia, que é uma sucessão de notas, né? Isso é uma melodia. E mais tarde foi evoluindo, a gente tem a harmonia, que são sons ou notas juntas, né? E depois disso, a gente tem o arranjo, a orquestração, que é que roupa você dá para essa música, que roupa você dá para esse ritmo, para essa melodia, para essa harmonia, né? E aqui eu acho que é legal a gente falar de duas características mais interessantes de harmonia, que é maior e menor. Tem ainda diminuto, aumentado, né, com sétima, com isso, com aquilo. Enfim, os acordes eles podem quase que infinitos, assim, né? Mas pra gente começar a treinar o nosso ouvido e perceber, tem uma grande diferença, né, que são acordes maiores e menores. Acordes maiores geralmente são mais felizes, geralmente não, são mais felizes, e acordes menores eles são mais tristes, começam a ser mais tensos. Então, se a gente toca um Ré maior, agora sente o Ré menor. Como ele já desce, é o mesmo acorde, só que um é maior, um outro é menor. Então, o maior ele é um pouco mais feliz, mais para cima, e o menor ele é mais tenso, mais para baixo. Né? Então, falando também um pouquinho desse arranjo, como você escolhe compor tudo isso e juntar tudo isso, é como você escolhe contar essa história na música. E depois disso, a gente ainda tem tantas outras coisas que podem ser criadas na música, né? A gente tem temas de personagem, tema de lugares ou de ideias, música de passagem, abertura, vinheta, música de fundo. Então, são muitos detalhes, muitas coisinhas que você pode criar, muitos elementos que existem dentro só da música que podem ser usados para contar a história. Acho que eu não falei exatamente sobre isso, mas todas essas escolhas, todos esses elementos que você escolhe, a ideia é contar uma história. Se vai somar na sua narrativa, somar no seu filme, no seu produto audiovisual, seja ele qual for, né? Ou se ele vai cancelar a ideia principal, né? Então tudo faz parte, uma trilha sonora musical, uma trilha musical bem construída, todos esses elementos eles dialogam com a ideia central do seu filme. Então você não vai fazer um filme de comédia muito por cima, isso tá um exemplo muito por cima, mas você não vai fazer um filme de comédia colocando uma trilha sonora que tem acordes menores, né? Menores. Geralmente vai para aquela coisa mais feliz, mais para cima. E ao contrário também, um suspense, um drama já vai usar acordes menores, enfim, coisas mais, acordes, músicas mais tensas, né? E daí a gente, um exemplo interessante, um tema muito conhecido que é o tema do Darth Vader, por exemplo, né? Tan, 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 taran. Quando você escuta, se eu não me engano, no filme, o tema aparece antes dele e depois você já cria essa associação que você começa a ouvir a música, você já sabe o que vai acontecer, você já sabe que ele está chegando, você já sabe que vai acontecer alguma coisa relacionada ao Darth Vader. E existem variações também desse tema que vão somar nos momentos da história, né? Então, por exemplo, tem a música, o tema original, vamos dizer assim, né?
Mas quando ele está, por exemplo, andando num cenário de destruição, só em ruínas, esse tema ele fica muito mais pesado e muito mais arrastado. Ele já vem para um tan, 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 taran, sabe? É, para remeter essa ideia de destruição. E lá no final do filme, quando descobre-se que ele é o pai do Luke, que tira a máscara, você descobre que ele é um humano, né, que ele não é um robô, o tema é repetido, só que numa flauta. Um instrumento mais leve, mais suave, para dizer que existe humanidade dentro do Darth Vader, sabe? Então, tudo isso pode ser construído e tudo isso é somado para contar a história. Há um outro exemplo também, que acho que é interessante, que também me vem na cabeça mais fácil, é do filme ET. No ET, é, a gente só escuta o tema principal do ET lá pra frente. Quando a gente já sabe que o ET é bonzinho, quando a gente já sabe que ele é amigo, né? Antes disso, cada menção, alguém fala alguma coisa sobre ET, aparece alguma coisa sobre ET, vão tocando trechos, partinhas do tema, né? E só quando realmente a gente tem a certeza de que ele é bonzinho, a gente escuta o tema inteiro. Mas o tema, a ideia do tema, vem sendo construída desde o começo do filme na nossa cabeça. Então, é, são informações que vão adicionando na história pra gente, e quando chega o momento da gente saber que ele é um personagem, que ele é um amigo, que ele é bonzinho, o tema toca inteiro, e a gente já tem alguma carga disso na nossa cabeça, e a gente tem certeza que ele é nosso melhor amigo, sabe? Então, a música constrói. A música é um instrumento muito forte para construir emoções, né? Bom, vamos seguir aqui. Então, a gente falou da trilha musical. Agora vamos falar dos efeitos sonoros, da paisagem sonora, né? É, Efeitos sonoros são efeitos mesmo, né? Eles podem ser acústicos ou eletrônicos, ou podem ser sons naturais, né? Com a técnica do Foley, né? E quando eu falo paisagem sonora, é interessante a gente pensar que se existe se a gente, quando a gente olha para paisagens, né? A gente vê a árvore, o campo, a montanha, a nuvem, o rio, né? A paisagem visual. Também existe uma paisagem sonora em todo lugar que a gente está. Tem os sons mais próximos, os sons mais distantes, os sons bem distantes, né? É, que compõem essa paisagem sonora, esse espaço sonoro que a gente está. Então é muito interessante, de novo, a gente é muito visual, mas é interessante a gente pensar que a gente também está percebendo outro tipo de paisagem, que é a paisagem sonora. E, mais uma curiosidade, o Foley não é o nome de uma técnica, mas é o nome de uma pessoa, do Jack Foley, que foi quem. A moto tá gritando. Vambora. Não existe silêncio. Que é o Jack Foley, que foi o precursor, quem criou essa técnica de refazer sons, né? Ele era um cara que era da rádio, radionovela, enfim, foi passando e desenvolveu essa técnica, que mais tarde recebeu o nome de Foley, por conta do seu criador. Como muitas coisas, né, por aí. Muito bem. Então a gente dividiu primeiro em diegético, não diegético e metadiegético, depois dividimos em música ou trilha musical, efeitos sonoros ou paisagem sonora, voz e o silêncio dramático. Muito bem, isso fecha essa ideia do que é som, a ideia do que é o áudio e o que é o áudio dentro do audiovisual, né? Com esse destrinchamento que a gente fez, assim, com essa árvorezinha que a gente foi abrindo e entendendo os principais elementos do que compõe o áudio para o audiovisual. E aí a gente entra agora em outra parte, que são os equipamentos que a gente usa. Tem, claro, uma infinidade de equipamentos, mas eu vou falar aqui não dos mais básicos, mas dos mais usados, dos principais, né? E para iniciar, vou começar talvez com um grande protagonista dos equipamentos de áudio, que são os microfones.
porque existe uma infinidade muito grande de tipos de microfones e de usos e de como usar os microfones. É, e eu posso dizer já que dentro dessa infinidade, o melhor microfone vai ser o que melhor captar o áudio em determinada situação, na situação que você está, que o seu projeto peça, que vão ser infinitas também, né? Então, é, aqui eu vou dar só uma introdução aos tipos de microfone, mas mais para a gente entender que existe uma gama enorme de equipamentos que a gente pode usar para melhor captar os nossos sons. Desculpa. Então, inicialmente, a gente tem esses tipos de microfones, de captadores de som, né? Os que interessam para a gente são os dinâmicos e os condensadores, nesse momento, né? Mas eu coloquei o piezo e os captadores eletromagnéticos aqui para a gente, para dar essa pincelada em outras coisas e a gente ir tendo essa concepção um pouco maior de como se capta som, né? Os microfones dinâmicos e condensadores são o shotgun, ou são os microfones que a gente conhece de... nossa, esse ficou preto no preto, não ficou legal, mas... os microfones de palco que a gente conhece, né? Ou microfones condensadores que são mais usados em estúdio, que são os microfones que muito provavelmente a gente vai ter mais contato, né? Então, como funcionam esses microfones? Ele é muito simples, assim, o funcionamento, né? Ele vai receber o som, a vibração sonora, que vai pegar numa membrana, que é essa partinha azul, o 2. Então, do começo, a vibração sonora, o 1, vai chegar até a membrana, que é o 2, essa partinha azul. Essa membrana, ela vai vibrar para frente e para trás e vai gerar uma corrente elétrica que vai ser amplificada por essa bobina, o 3, e depois passada em diante no 5. O 4 ali é só o corpo da cápsula, né? Não interessa mais além, vamos falar mais do geral, né? Então, o som vai chegar vibrando, vai pegar numa membrana que vai gerar uma corrente elétrica que vai ser amplificada por uma bobina e vai ser enviada para o seu gravador, enfim, o que seja, e depois vai ser amplificada de novo, né? Então, lembra que eu falei que o áudio era o som transformado em corrente elétrica? É disso que a gente está falando. Esse som transformado numa corrente elétrica que vai ser traduzido depois em som novamente, depois que passar em todos os processos de gravação, mixagem, tal, ele vai ser transformado de novo em som num alto-falante, que muito basicamente funciona exatamente o contrário a um microfone. É uma corrente elétrica que chega em outra membrana, que são os alto-falantes, que vão vibrar e reproduzir o som num espaço físico, né? Legal. Então, o condensador, que é basicamente quase a mesma coisa do dinâmico, só que ele tem um ganho maior na hora de captar. Ele é um microfone muito mais sensível, porque ele tem alimentação, né, de energia, e ele tem um sistema que já aumenta muito mais esse ganho, com uma membrana muito mais sensível para captar sons mais complexos, como a voz, por exemplo. Por que eu digo sons mais complexos? Porque são sons que se eles são mal captados, se falta frequências dentro desse som, a gente percebe muito fácil. Então, a gente precisa sempre captar com microfones de boa qualidade para o som não ficar estranho. Seguindo para o piezo, que são microfones de contato, eles vão ficar grudados no corpo do instrumento, no corpo que está produzindo o som, e vão captar a vibração do corpo, né? Não a captação do ar necessariamente. E depois, os captadores de guitarra, que funcionam com um campo eletromagnético. Quando a gente fala de campo elétrico e campo magnético, a gente está falando quase da mesma coisa, porque eles caminham juntos. E no captador de guitarra, ele é um captador eletromagnético porque ele tem, ao invés de ter a membrana, ele vai ter a corda da guitarra, depois ele vai ter uma bobina e um ímã embaixo. E conforme essa corda da guitarra vibra, ela vai alterar o campo eletromagnético que está sendo gerado com o ímã, e essa bobina vai captar essa alteração e vai enviar o sinal.
Então, basicamente, é assim que funcionam os captadores de guitarra, com essa oscilação de campo magnético que gera oscilação elétrica. Legal. Ah, deixa aqui, deixa eu ver. Isso, tá certo. Falando agora de padrões polares, porque. Então, voltando um pouquinho. O que interessa pra gente daqui, que são os mais usados, são os microfones dinâmicos e os microfones condensadores. E esses microfones, eles ainda têm mais uma divisão que são os padrões polares. O que é um padrão polar? É mais ou menos a forma como esse microfone capta o som. Então, aqui inicialmente, só para a gente entender, né, o 0 sendo a parte da frente do microfone, o 180 atrás e 90 sendo do lado. Imagine esse círculo 360 em volta do microfone, né, que é onde o microfone capta mais efetivamente o áudio. Como que isso acontece? Vou mudar aqui para este microfone agora. E1, ei, legal. Bom, inicialmente a gente já percebe uma diferença no som tremenda, né? Primeiro porque o microfone, o shotgun que eu estou usando, ele está um pouco mais distante de mim, então ele vai acabar captando muito mais o ambiente, ele vai captar um pouco da ventoinha do computador, um pouco da rua, com toda certeza, né? E esse aqui está muito mais próximo da fonte sonora, então só por isso já muda muito o áudio que está sendo captado. Mas o som também muda bastante. Então, voltando para o padrão polar. Quando a gente fala assim, bem de frente para o microfone, no caso está até. Tá tendo o popzinho aqui, né? Porque eu não estou com o filtro aqui na frente. Então, quando a gente capta bem de frente para o microfone aqui, é o melhor lugar que o microfone capta. Se a gente gira ele de lado, ele já não capta tão bem e o áudio também já mudou, né? E de costas, quase nada. Não dá para ouvir quase nada. Né? Então, repetindo, de costas não dá para ouvir quase nada do que ele capta. Então, isso que é o padrão polar, é para você saber como esse microfone vai funcionar, vai captar o áudio, né? Vou mudar para outro microfone para dar outro exemplo. E1, 2, E1, 2. Esse aqui agora é um microfone condensador. Ele tá, olha como o som já está muito mais alto e o som já está muito mais cheio, porque ele é um microfone muito mais sensível e ele vai captar muito mais informações desse som que eu estou produzindo. Ele está na mesma altura do microfone anterior e ele já soa muito mais alto, né? Ele está setado do mesmo jeito, com o mesmo ganho, com o mesmo volume no fader. E aqui é a mesma coisa. Aqui na frente ele capta muito legal. Se eu viro ele de lado, aqui no caso, ele já vai mudar muito a forma como ele está captando. Ou aqui também, já vai mudar muito a forma como ele está captando. E aqui ele vai pegar um pouco ainda, porque ele é muito mais sensível, mas muito menos, né? Aqui é o melhor lugar que ele vai captar. Então, sempre saber como direcionar os microfones. Mas isso também tem usos e usos, né? Voltando aqui para o nosso... Nossa, fica tão menos, né? O som. Mas também tem usos e usos. Por exemplo, esse microfone aqui, ele pode ser usado para captar guitarras e ele pode ficar de lado. Às vezes ele está pendurado assim, na frente, deixa eu ver aqui, onde dá para ver, aqui. Às vezes ele está de lado, pendurado assim, na frente do amplificador. E o som está fazendo assim. Mas como é um som muito, muito, muito forte, funciona. E também adiciona certas características, captar desse jeito, muita gente gosta e tá tudo certo. Do jeito que fica bom para você, é o jeito que tá certo. Show. Então vamos dar uma olhadinha nos padrões polares. Quais são eles? Omnidirecional, que vai captar 360 graus. O cardioide, que são a grande maioria dos microfones são cardioides e também esses dois exemplos que eu usei são cardioides. Supercardioide, ele vai captar um pouco mais concentrado na frente do microfone. Hipercardioide, mais concentrado ainda. O bidirecional, que pega na frente e atrás. E o que mais interessa para a gente dentro do audiovisual,
o shotgun, que ele capta bem fechado na frente dele e um pouquinho mais distante também. Porque é, se eu coloco este microfone aqui na distância que está o meu shotgun aqui, olha como vai ficar o nosso sinal. Então aqui está perto e eu vou colocar ele mais ou menos na mesma distância que está o outro e vou continuar falando igual. Não tem som nenhum, né? Não tem som nenhum, não dá para escutar absolutamente nada. Né? Então essa é a diferença do shotgun. Ele consegue captar o som. Desculpa. Então essa é a diferença do shotgun. Ele capta o som muito mais longe do que os outros microfones. Legal. Passando de microfones, então, os principais cabos que a gente usa, que é o XLR, o P10, que é no exterior chamado de TS e TRS. TS é o mono, TRS é o estéreo. O P2, também que o nome é 3.5mm, né? Quem usa Blackmagic, por exemplo, vê escrito lá 3.5mm, que é o cabo P2. E o RCA, esse famoso, antigo, que, enfim, né? Videogame lá na década de 80, 90 já rolava, né? Pra caramba. Na casa de todo mundo. Legal. Mas não são só esses, claro, os tipos de cabo que existem, né? A gente tem... só que a gente tem dois tipos de RCA, né? Um mais recente do que o outro. A gente tem o XLR, tem o SPICON, que é um cabo para grandes equipamentos, né? Para caixas de som. O TS e o TRS, que é o mono e o P10 mono e o P10 estéreo. O cabo MIDI, o cabo USB, FireWire e o ADAT, que é um cabo óptico, com fibra ótica. Seguindo essa cadeia, né, microfone, cabo, aonde a gente vai gravar esse som? Nos gravadores externos. Geralmente, em produções audiovisuais, a gente usa gravadores externos, a gente não usa coisas fixas, porque tem que ter uma mobilidade, uma dinâmica, mas pode existir também, né? Então aqui os principais, desde o mais simplinho, que é o Zoom H1, que eu acho que ele nem tem entrada de áudio, ou ele até tem uma entrada P2, se eu não me engano, e os dois microfoninhos. Depois tem um Sony com duas entradas, um Tascam com duas entradas também. Aí a gente passa para o H6, eu acho, que já tem quatro entradas e mais dois microfones, né? Não significa que você consegue usar os 6 sinais, você tem que escolher entre 4. O Zoom H4n Pro também tem 4 entradas de áudio e 2 microfones que você pode alternar. E depois os mais profissionais, né? O Tascam DR70D, que são 4 entradas independentes mais 2 microfones. O Zoom F8, muito usado, e o Sound Devices, que é o melhor de todos, né? Melhor qualidade de áudio, muito usado na indústria norte-americana de cinema. E aqui só um detalhe, qualquer um desses já pode te ajudar muito na gravação de áudio, né? Mas a diferença, como escolher o seu, pensando no seu uso mesmo, né? Então, se você tem um uso geral que você só precisa captar um lapela mesmo, você pode comprar um mais simples, só com duas entradas. Mas se você tem um uso um pouco mais complexo, que você usa duas, às vezes três lapelas, ou às vezes você faz um pocket showzinho com um sinal de violão, um sinal de um apresentador, um sinal do cantor, já pode ser legal colocar um de 4 ou de 6 entradas, né? Então, assim, basicamente você escolhe pensando em como você vai usar, no que você precisa usar. Tem uma diferença na captação de áudio? Tem, mas essa diferença eu acho que eu posso dizer que ela é mais perceptível depois que você trabalha muitos e muitos, muitos anos com áudio para perceber essa diferença na captação. Porque assim, eles vão usar quase que os mesmos formatos. Eu acho que, eu não tenho certeza, mas eu acho que desde lá do mais simples, o Zoom H1, ele já grava nos formatos padrões de mercado, assim, padrões da indústria. Mas ele vai ter uma conversão de som para digital um pouquinho pior, né? Do que os equipamentos mais caros, enfim, mais avançados.
E falando daí em formatos, a gente tem, vou falar aqui do Wave, que é o formato padrão de mercado, né? Não vou falar dos formatos comprimidos, como o MP3, por exemplo, porque são comprimidos, né? Interessa pra gente os formatos profissionais, né? Os formatos com mais qualidade pra gente usar. A gente tem o 16-bit 44 Hz, que é a qualidade CD. O que é esse 16-bit 44 Hz? Muito basicamente, tá? O 16-bit é o range dinâmico que a onda que vai captar de onda, e o 44 Hz é a qualidade dessa onda que vai ser captada. Então, o 16-bit é o que tem, dentro dos formatos profissionais, é o que tem menor range dinâmico. E é a qualidade de CD, para a gente poder entender mais ou menos do que a gente está falando, né? Depois, a qualidade de... Coloquei produção musical, mas a qualidade geral de gravação, né? É de 24 bits 48 Hz, que a gente tem um range dinâmico de onda bem maior que o 16 bits, então assim a gente não vai perder informação, e também a qualidade dessa onda muito maior em 48 Hz. Coloquei produção musical, mas assim, é o padrão de mercado para produção musical e também para gravação de audiovisual, de vozes, enfim, né, do que você estiver gravando. Depois disso a gente tem 24 bits de novo, só que 96 Hz. Eu coloquei arquivamento pela falta de uma palavra melhor, mas o que eu quis dizer essa qualidade é usada muito assim, por exemplo, para gravar um vinil, para transformar um vinil em digital. O vinil sendo uma reprodução analógica também acho que é o mais próximo do som mesmo, porque dentro do vinil, naqueles suquinhos, os buraquinhos do vinil, tem uma onda ali dentro mesmo. Tipo, com microscópio, claro, é visível a onda, que é exatamente a onda sonora da música. E a agulha vai passando por essas ondas, vai transformando isso em sinal elétrico e vai ser reproduzido. Então, para a gente transformar isso sem perder qualidade, usa-se esse formato bem grande para a gente ter mais qualidade na hora de comprimir isso depois novamente para distribuir por aí, ou gravar um CD, ou enfim, mandar MP3, ou seja qual for, para plataformas digitais, sabe? E depois a gente tem esse monstro que é o 32-bit float. O 32-bit float ele é uma tecnologia que tá começando a sair agora nos equipamentos, mas eu tenho certeza que já é usada há algum tempo, né, em alguns lugares, como toda tecnologia né? O que acontece aqui? A gente tem um range dinâmico gigantesco de gravação de áudio. Basicamente, nenhum som produzido na Terra pode ultrapassar esse range dinâmico. O que eu quero dizer com ultrapassar? Quando clipa, né? Quando o som estoura, quando tem aquela marcação vermelhinha nos medidores dos equipamentos, né? O que está acontecendo ali? No 16-bit a gente tem um range dinâmico menor, então toda onda, todo som que tiver mais intensidade do que que essa qualidade consegue capturar, consegue transformar em áudio, ele vai passar desse range dinâmico. E aqui para cima, quando passa, ou para baixo também, você perde essa informação. Então o som fica distorcido. Com 32-bit, a gente leva isso aqui a muito mesmo. Então, basicamente, você nunca vai perder a informação do som. Você pode ligar o equipamento da REC e esquecer, porque aí você pode aumentar o ganho depois, ou você pode diminuir o ganho e o seu sinal nunca vai ter estourado. Muito bacana, muito interessante, muito útil, mas talvez um pouco desnecessário. Mas, enfim, né? Legal. Técnicas de gravação. Essa frase bem destacada aqui porque é realmente o que mais importa pra gente. A ideia central é ter o microfone o mais próximo possível da fonte sonora. Que como eu mostrei, né, dependendo do microfone que você tiver, se ele ficar muito longe, ele simplesmente não vai captar. Então toda captação de áudio, a gente pensa nisso. Ter o microfone o mais próximo da fonte. É claro, existem captações e coisas que a gente pode querer captar
que a ideia é ficar longe mesmo, para a gente pegar muita ambiência, para a gente pegar, por exemplo, quando a gente grava baterias, a gente tem um microfone para cada peça da bateria, mas tem também um microfone de sala. O que é isso? Para a gente pegar o som dessa bateria dentro dessa sala, para a gente ter um reverb mais orgânico na hora da mixagem. Mas pra gente o que interessa na maioria das vezes é captar a voz, que é o mais latente, né, na hora da produção audiovisual. Então, para captar a voz é sempre muito bom o microfone estar bem próximo da, da pessoa que está falando, porque a gente vai ter a maior qualidade e depois esse som a gente pode mixar para ser inserido no espaço que ele está, né? Então, por exemplo, se ele estiver falando dentro de uma catedral, pode ficar estranho a gente escutar uma pessoa dentro de uma catedral com um som assim. Vai ficar esquisito, né? Porque é um som seco, sem reverberação nenhuma. Um som assim, beleza, pode passar um pouco melhor, mas é legal a gente ter um pouco de eco, né? E para ficar mais crível, né, quando você assiste, porque a gente percebe essas diferenças. A gente pode não conseguir entender elas ou saber nomeá-las, mas a gente percebe essas diferenças de áudio. Então, pensando assim em técnicas, em algumas dicas, né, mais para a gente captar esse áudio. É claro, tem o que todo mundo talvez conheça, né, a maioria das pessoas conhece, que é o de segurar a vara aqui em cima, né, a vara boom, que vai chegar mais bem próximo do talento ou do ator de quem está falando. Mas isso pode cansar, você pode apoiar até no ombro às vezes, pode ajudar essa de apoiar no ombro também. Isso é muito usado porque fica muito prático, né? Você se movimenta de um lugar para o outro muito rápido, mas isso pode ser às vezes não muito ergonômico, né? E pode gerar certas lesões, enfim. Então, tem outras coisas que a gente pode pensar, como por exemplo, esconder o microfone no seu set, que é o caso que eu fiz aqui. Tenho o computador na frente, mas o meu microfone está logo aqui. Ninguém está vendo, mas o áudio está captando, está tudo certo e beleza. Não me atrapalha, tá ótimo, parece que não tem microfone nenhum. E às vezes você pode esconder isso em uma mesa, pode esconder atrás de uma caixa, de um poste, não sei. Ser criativo e procurar lugares para esconder o microfone. É, se não der para chegar, porque às vezes também o microfone, o boom, para não acontecer aquilo de vazar, vai ter que mudar a fotografia, vai ter que mudar o lugar. Às vezes não é legal sacrificar a fotografia, o quadro que você tem, para colocar o áudio. Mas também não é legal sacrificar o áudio só para ter a fotografia, né? Então tem que rolar um equilíbrio entre os dois. Enquadramento e recorte na pós. O que é isso aqui? Às vezes, não dá pra gente. Você está numa rua, por exemplo, está num ambiente muito barulhento, muito complicado, e o microfone tem que ficar muito perto aqui de quem está falando. Isso funciona mais para quem está mais parado e para, por exemplo, cenários assim, que são mais imóveis. O que dá para fazer nesses casos? Grava uns 10 segundinhos do cenário vazio, sem nada, coloca o microfone aqui, grava, tal, e depois faz um recorte disso aqui na pós. É super simples, muito rápido de fazer e pode salvar uma vida muito fácil. Buscar um ambiente sonoro favorável. Sempre pensar num ambiente que facilite a sua captação, sabe? Se tem a possibilidade de mudar o lugar da captação, escolher um lugar que o áudio fique melhor, que fique mais bem captado, que você possa chegar com o microfone mais perto, que não tenha muita reverberação. Por exemplo, uma cozinha que tem pisos e azulejos, né? Rola um reverb agudo muito forte às vezes e isso pode prejudicar a captação. Então, sempre dar uma ouvida no lugar, tentar pegar um lugar que tenha um som mais legal para gravar. Isso vem, claro, com o tempo, com a experiência, de ficar buscando, de ficar fazendo testes e de procurar entender o que está acontecendo com o que está sendo captado ali, né? Às vezes a gente pode também reduzir reverberação com coisas muito simples que a gente tem, que todo mundo tem. Tapete pode ajudar muito a melhorar o som de um lugar e endredom.
que são coisas grossas e que absorvem o som. Então, às vezes, pode ajudar muito colocar um edredom na parede ou um tapete na parede, porque o tecido é uma coisa que absorve legal as reverberações. Então, às vezes isso pode dar um pouco de trabalho para colocar, mas é uma coisa que todo mundo tem, é muito fácil de achar e que pode te ajudar bastante também. Lapela. Bom, lapela acho que mais bem conhecido, né? Mas aqui umas dicas bem rápidas, né? É, o lapela às vezes não dá para ficar aparente ou simplesmente a produção não quer que fique aparente. Às vezes é muito fácil de esconder, dependendo da roupa que o entrevistado, que o talento que o ator estiver usando. É muito fácil de esconder isso, mas às vezes nem tanto. Então, dá para simplesmente colar um micropore direto no microfone, direto aqui na pele. Funciona muito legal. Mas isso pode gerar isso aqui, ó. Este som da roupa raspando no microfone. Então, um algodãozinho entre o micropore e o algodão já ajuda bastante. Ou ainda fazer tipo uma capinha assim com algum objeto, um papelãozinho, uma cartolinazinha, para afastar a roupa do microfone. Também já vai melhorar bastante o sinal que está sendo captado. Ou, se tiver a verba, existem acessórios que são exatamente para isso. Um pedacinho de borracha que você coloca o lapela dentro dele e ele some com esse som de atrito da roupa no microfone. Próximo aqui, shotgun na câmera. Essa aqui é mais assim para a gente ficar atento, né? Quando a gente coloca o microfone em cima da câmera para captar o áudio. Por quê? Existe, além do som de manuseio do microfone, né? E o manuseio da câmera, aqui está somado os dois áudios. Além disso aqui, né? Você está com a câmera na mão, o microfone está muito suscetível a captar o vento passando nele, né? E isso pode, às vezes, matar o seu áudio, sabe? Com esse vento indesejado. Ou, às vezes, o som da lente, do anel da lente batendo, de foco ou de zoom, né? Então, é claro, tem usos, com toda certeza. Eu mesmo uso em vários lugares, mas sempre atento para não ficar mexendo a mão na câmera enquanto eu estou fazendo, enquanto eu estou operando. E tudo depende da linguagem, tudo depende do seu material final. Se dialoga com o que você está propondo para o material final, tá tudo certo sempre. Se tá dentro da narrativa, se é o que você quer, tá sempre tudo certo. E por último, captação do som também começa na pré, que é simplesmente, vale sempre a pena saber aonde a gente vai gravar, pensar nos lugares que a gente vai gravar, para já pensar na captação do áudio, para evitar problemas indesejados na hora da gravação, que pode vir a custar atrasos ou dinheiro, enfim, né? Pode ter coisas imprevistas que vão te prejudicar ou prejudicar a produção bastante. Legal. Seguindo então para o desenho de som, mixagem e master. Então, recapitulando um pouquinho, a gente passou pelo o que é som, a gente passou pelo que é áudio, a gente passou rapidinho pela trilha sonora, pela faixa sonora de um produto audiovisual, de um filme, de uma série, enfim. A gente destrinchou isso em sons diegéticos, não diegéticos ou metadiegéticos. Depois, mais uma vez, em o que é música, o que é efeito sonoro, paisagem sonora, voz e silêncio dramático. Depois, abrimos a arvorezinha da música também, um pouquinho dos efeitos sonoros, de paisagem sonora. Voz é voz, e falamos também um pouquinho sobre o silêncio. Legal, então a gente entendeu o que é o áudio dentro do audiovisual, né? Agora a gente vai falar sobre desenho de som, um pouquinho, uma breve introdução no que é mixagem e master, né? O processo de mixagem
vou começar pela master. Master é depois que você mixa, você, por assim dizer, fecha essa mixagem para que ela seja executada, para que ela seja tocada igual em todos os equipamentos, na caixa de som pequena, na caixa de som grande. Então, assim, depois que você faz a mix, você dá mais uma fechada nela, uma arredondada nela, para que ela soe igual ou muito próximo de igual na maior parte dos equipamentos, né? De caixas de som, né? E aí, mixagem é o processo da gente criar esse desenho de som. O desenho de som é o que a gente escolhe colocar na nossa paisagem sonora e como a gente escolhe colocar, como a gente vai contar a nossa história através do som, né? E daí, para a gente começar a entender o que é mixagem, o que é desenho de som, é legal a gente entender o que é o espaço do som, o espaço da mix. Esse que eu coloquei aqui faz parte de um material dos anos 90 do David Gibbon, não lembro exatamente, mas toda vez que alguém vai fazer um curso, fazer alguma aula, alguma oficina, enfim, sobre mixagem, esse material está presente. É um material fantástico, produzido nos anos 90, ele é meio maluco às vezes, tem uns cientistas loucos e tal, mas assim, ele é muito fantástico e ele define conceitos é, sonoros em conceitos visuais de uma forma muito prática e é muito legal de dar uma olhada nisso. Para quem quiser procurar depois, chama The Art of Mix. Então, inicialmente, para a gente começar a entender esse espaço sonoro, esse espaço da mix, né? Vamos imaginar assim esses três eixos, né? Como os três eixos do nosso mundo real, né? E a gente vai usar algumas coisas para posicionar os elementos dentro desses três eixos. Então, o volume vai colocar, aqui sim, volume, não falando de ganho, né? Vai colocar esses elementos mais próximos ou mais para trás. Aqui é legal a gente pensar que os dois alto-falantes seriam os nossos ouvidos, né? E a gente está centralizado no meio, então a nossa cabeça está mais alta, o nosso peito está um pouco mais baixo. Então o volume vai deixar isso mais próximo ou mais distante de nós, o pan vai colocar de um lado para o outro e a frequência vai colocar ele mais baixo ou mais alto, né? Então vamos olhar mais ou menos. Eu coloquei aqui o exemplo de hip hop, mas tem diversos exemplos dentro desse material de diversos tipos de música. No caso aqui só tem exemplos dentro da música, mas ajuda a gente a visualizar na hora que for pensar para o espaço sonoro, para o desenho de som, para o audiovisual, né? Então, o que a gente tem? Pensando numa música, pode ser hip hop ou, enfim, como for, para a gente começar a visualizar, né? A gente tem os pratos, os cymbals, que eles estão mais altos, mais agudos, eles ficam sempre lá em cima. O bumbo, o kick, o bass, o baixo, eles são elementos muito fortes dentro da mix, então eles têm o maior tamanho, né? Reparar também que todos os elementos são translúcidos, nenhum está encobrindo o outro, ou cancelando ou tapando o outro, né? Voltando para o kick, para os elementos graves, quando você pensa numa música eletrônica, é mais fácil de visualizar esse grave gigantesco no meio, assim, sabe? E as outras coisas quase que orbitando ao redor desse grave, né? Bom, os tons da bateria também são mais altos e divididos de um lado para o outro. A guitarra, a gente tem três guitarras aqui, o verde e a lead, que é a principal, que fica bem na cara, bem próxima da gente. A mesma coisa com a caixa, com o hi-hat, o chimbal, bem próximo da gente. No caso, dá para ver até que o hi-hat ele é menos translúcido que os outros, né? Porque ele entra mesmo na frente, mas ele é um elemento pequeno, então ele não polui muito esse espaço sonoro, né? Então, mas assim, para a gente começar a visualizar esse espaço sonoro, esse lugar de mixagem, como que a gente pode trabalhar com isso, né? Esse aqui é um convite que eu tinha feito na outra oficina. Então, finalizou a parte
mais teórica da oficina. Vamos agora para uma parte mais prática, que é uma breve introdução ao Fairlight e falar um pouquinho desse espaço sonoro, desse desenho de som na prática. Então, estamos aqui dentro do DaVinci, aqui eu já tenho uma cena preparada para mostrar alguns conceitos aqui dentro do DaVinci. Vou dar um play aqui na cena com tudo mutado, só para a gente dar uma olhadinha nessa cena. Então, uma cena de banco de imagem de um pessoal num bar assistindo um jogo. Simples assim. Beleza. E aqui a gente vai construir o espaço sonoro e vai fazer esse desenho de mix, né, para esta cena. Mas antes disso, vamos passar aqui um pouquinho na interface do Fairlight. Uma breve introdução mesmo, assim, né? O que a gente tem aqui? Vou baixar o volume. A gente tem aqui em cima os meters, os medidores, que vão mostrar o sinal de cada faixa de áudio. A gente tem as faixas de áudio na timeline. E a gente tem os channel strips aqui do lado. As faixas de canal aqui do lado. Aqui a gente tem os faders, que a gente vai colocar o volume de cada um deles. A gente já tem, dentro do DaVinci, é muito prático isso, a gente já tem, dentro da faixa de cada canal, um equalizador, um plugin de dinâmicas, com expander, compressor e limiter. A gente tem o pan aqui embaixo. Aqui algumas mandadas, essa aqui já é uma coisa um pouco mais avançada, não precisa prestar atenção nisso agora. A gente tem efeitos que a gente pode inserir e já 2 efeitos que ficam direto e muito rápido de acessar dentro de cada channel strip, dentro de cada faixa de canal. Vou falar brevemente sobre isso aqui então. Esses efeitos. Deixa eu colocar outra timeline aqui para a gente poder falar sobre isso. Timeline, create timeline, beleza. Vamos lá. Tá aqui. Eu já tinha timeline. Beleza, tudo bem. Então, aqui eu gravei um vídeo de exemplo para a gente usar com bastante ruído, pegando o ruído da janela, né? Olá! Gravei esse vídeo aqui na minha varanda para a gente usar como teste. Então gravei esse vídeo com um microfoninho direcional em cima da câmera, nada demais. Mas propositalmente aqui nesse lugar ruim com bastante interferência do ambiente. Olá, gravei. Aí o que acontece aqui no DaVinci? A gente tem esses 2 efeitos que já vêm direto na faixa do áudio do canal. O primeiro é um nivelador de diálogos que ele vai automaticamente nivelar os picos de áudio. Isso pode acontecer com diversas fontes, então se você colocar vários materiais no mesmo canal e colocar um nivelador, ele vai deixar o mais baixo, mais alto, mais alto, mais baixo, para eles soarem iguais em questão de volume, né? E depois disso, a gente tem o Voice Isolation, o isolador de voz, que é um plugin muito mágico que saiu aqui no DaVinci. O que ele faz? Aqui ele está ligado e eu vou dar play nele para a gente ouvir. Não, vou desligar e eu vou ligar no meio do áudio. Olá! Gravei esse vídeo aqui na minha varanda para a gente como teste. A rua atrás está... Ele limpa automaticamente todo o ruído. Muito rápido, muito prático, muito fácil de usar. Eu gosto sempre de alterar um pouquinho aqui o parâmetro dele, não deixar ele em 100%.
Eu gosto de deixar aqui na faixa dos 70 mais ou menos. É... Mesmo que fique um pouquinho de ambiência. Olá! Gravei esse vídeo aqui na minha varanda pra gente usar. Eu sempre acho que o áudio fica um pouco mais natural, sabe? E deixar um pouquinho de ambiência é sempre legal, porque a gente tá vendo que existe outras coisas aqui. A gente não é um estúdio, não é um lugar totalmente isolado. Então, fica real, fica mais crível, o espectador aceita melhor se tiver um pouquinho de informação do ambiente. Espero que dê para ouvir alguns ruídos. Com sorte, algum carro buzina enquanto a gente está fazendo esse teste. Nenhum carro buzinou. Mas dá pra gente ouvir um pouco de passarinho, dá pra gente, né? Fica mais legal, fica um ambiente mais completo. Eu fiz um outro teste aqui, só que eu coloquei o microfone mais apontado para fora mesmo mais para fora, né? No outro caso eu apontei ele mais para mim, aqui eu tô apontando ele bem para fora. Então eu vou desligar. Bom, o que eu fiz aqui agora? Muito mais forte o ruído, né? Vou dar play ligado. Bom, o que eu fiz aqui agora? Apontei o microfone para fora, para ver se ele pega. Já limpou tudo, muito rápido, muito prático. Vou tocar aqui um pouquinho, mas vou alterar aqui para a gente sentir a diferença de como esse efeito atua no áudio. É ainda mais barulho lá da rua. Também tá rolando um vento agora no microfone, mas eu não sei se ele tá gravando. Mas é isso, vou falar aqui mais um pouquinho pra gente ver. Eu acho que aumentou consideravelmente o número de ruído. O microfone tá apontado mais pra rua e menos pra mim, né? Então, fantástica essa ferramenta. Eu sempre gosto de deixar por aqui, que eu acho que fica mais legal. Mas, de novo, depende de gosto, depende do uso, depende do que você está fazendo. Então, como soar melhor para você, é o jeito que está certo. Legal. Aí vamos falar então, antes da gente entrar nessa parte de desenho, desenho de som, eu queria dar uma breve dica aqui para quando você está editando que tem fale música, fale música, fale música, que às vezes a gente tem que ficar fazendo fade in, fade out, fade in, fade out, ou colocando keyframe, aumentando, descendo, aquela coisa toda. No DaVinci tem um jeito de fazer isso de forma automática. Vou fazer agora. Então a gente tem aqui a track que eu estou falando, a faixa que eu estou falando, e vou colocar uma música de fundo. Vou colocar essa Funny Walks aqui de fundo. Eu não quero ela tão alta assim, eu já vou deixá-la um pouco mais baixa. Menos 15. Vamos ouvir. Até combinou. Ficou bem tonto, né? Tá bom, vamos lá. Voltando aqui pro Fairlight. Vamos ver como ficou. Bom, o que eu fiz aqui agora? Tá, aqui eu baixei ela diminuindo o volume aqui direto. Mas eu vou fazer diferente, a fim de demonstrar usar os canais aqui. A gente pode abaixar aqui nos faders também. Então, áudio 2, está aqui a track 2, vou abaixar ele aqui, ó. Não vai mexer na onda, ele vai baixar só o volume aqui mesmo. E eu posso fazer enquanto estiver dando play. O que eu fiz aqui agora? Apontei o microfone para fora, para ver se ele pega ainda mais barulho lá da rua. Também tá rolando um vento agora. Legal, tá meio alto aqui um pouquinho, mas a gente já vai arrumar isso. Vou usar o áudio que está mais limpo para essa demonstração, tá? O que eu quero fazer aqui? Eu vou dividir esse áudio em alguns lugares para a gente ver o efeito que eu vou montar aqui, para a gente ver ele funcionando. Deixa eu fazer esse corte aqui na timeline. Ó, vou colocar aqui um corte. Cortei errado. Legal.
de novo. Vou colocar um corte aqui. Vou colocar um corte aqui na frente. Tem mais uma pausa. Legal. E vou dar uma espaçada nesses dois vídeos. Opa. E assim, só para efeito da gente não ficar com uma tela preta, vou colocar um vídeo qualquer aqui no meio desses dois. Vou colocar um que está sem áudio para vir mais fácil para cá. Oh, caramba, tudo bem, vai. Vamos lá, deixa eu tirar esse áudio daqui. Vou aumentar esse aqui de novo. Vou tirar esse, então vou colocar esse aqui entre cada um deles. E vou deixar, acho que isso aqui um pouquinho mais rápido, só para não demorar tanto o exemplo. Aqui, essa ferramenta aqui, quando eu desabilito ela, eu seleciono só o vídeo ou só o áudio, e quando eu habilito ela, eu seleciono os dois juntos, tá? Então, beleza. Vamos lá agora então. Para fazer a música subindo e descendo de forma automática, o que a gente vai usar? A gente vai linkar esses dois canais. A gente vai vir aqui no Dynamics do canal número 1, que é o que está a voz. Vai abrir ele, é só clicar duas vezes aqui em cima, ele já vai abrir. E vai colocar aqui Send. Aí a gente vai abrir o Dynamics do canal 2, que é onde está a música, no mesmo lugar aqui, e vai colocar Listen. Então um está enviando e o outro está escutando. E daí, o que a gente vai fazer? Deu para ouvir alguns ruídos. A gente quer que este aqui que está ouvindo, quando ele ouvir a voz do áudio 1 que ele está recebendo, ele faça determinada coisa. Então eu quero, aqui é legal mexer mesmo nisso tudo aqui para entender como funciona, mas eu quero que ele abaixe, a partir desse ponto aqui, eu quero que ele abaixe o áudio que ele está recebendo. Vou deixar bem forte a atuação do efeito para a gente ouvir. Então... Olá! Gravei esse vídeo aqui na minha varanda para a gente usar como teste. Legal? Então, o áudio está rolando aqui e toda vez que chega o áudio que passa desses parâmetros, ele vai abaixar a nossa música. Olá! Gravei esse vídeo aqui na minha varanda. Só que tá muito estranho, né? Porque ele tá atuando muito rápido. Então, se eu dou uma pausa de um segundinho, a música já tá subindo e voltando. O que eu vou fazer aqui? Vou deixar ele atuar de forma mais lenta. Então, eu vou deixar um ataque maior. Vou falar para ele segurar hold por mais tempo a atuação. E vou falar para ele soltar a atuação bem mais lento também. Eu acho que aqui vai ficar bom. Vamos ver como ficou. Olá! Gravei esse vídeo aqui na minha varanda pra gente usar como teste. A rua... Legal, já funcionou bem melhor, né? E aí o que acontece quando o áudio para e entra de novo? Ó, vamos dar uma olhada. Eu espero que dê pra ouvir alguns ruídos. Tá, o que aconteceu aqui é que ficou muito longo, ele está segurando por muito tempo e está demorando muito para soltar. Então eu vou falar para ele segurar por menos tempo e soltar um pouquinho mais rápido. Vamos ver como que vai ficar. Espero que dê para ouvir alguns ruídos. Com sorte algum carro buzina enquanto a gente está fazendo esse... Legal, ficou ótimo. E vai acontecer de novo aqui, e sempre que um áudio rolar nesta track, o áudio desta track vai abaixar automaticamente. Então, para fazer uma coisa bem rápida, sobe som, ou tem entrevista com música e tal, isso é muito, 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 muito útil e acelera demais o processo. Aqui é o 10º andar. Não está exatamente tão próximo do barulho, sabe? Mas eu acho que pro fim... Bacana. Então, legal. Uma dica para deixar os processos de edição de áudio um pouco mais rápidos, né? Agora, vamos falar então desse espaço, desse desenho
desse desenho de som mesmo, propriamente dito, né? Deixa eu voltar para nossa timeline. Vamos ver. Ah, estava aqui, beleza. Então tá bom, de volta para essa cena aqui. Então, para a gente começar a pensar no que é o desenho de som, vamos deixar ela rolando aqui sem áudio. Basicamente, aqui a gente vai fazer um processo meio do zero, assim, mas para ver como que a gente pode construir. Como que a gente quer. Como que a gente quer que o som dessa cena seja e como que ele vai contar essa história. Então, se não é importante que tenha sons reais, a gente pode simplesmente colocar direto uma música aqui. Vamos fazer uma track nova para música aqui. Mais um. Aí. Legal, eu quero só uma música aqui, para mim já vai ser o suficiente. Beleza. Ele já adiciona alguma característica na cena. Bacana, funciona. Vou colocar outro tipo de música. Opa. Vou colocar outro tipo de música. Vou colocar uma música tensa aqui, porque eu tô falando de um filme, é um drama, é um policial, um thriller, não sei. Só trocando a música a gente já colocou outra intenção completamente diferente na cena. Massa. Bacana. Isso só de mudar a música já dá esse efeito. Mas não, eu quero que seja uma cena, quero que seja real, quero que tenha os sons da cena mesmo, quero que eles estejam ali acontecendo. Então vamos lá, como que a gente pode começar a pensar nisso? Vamos colocar primeiro a ambiência, colocar primeiro a ambiência do lugar, um som bem geral assim, né? Coloquei já uma ambiência aqui. Legal, mas ainda está muito vazio. Essa aqui eu joguei um pouquinho para a esquerda. Vou colocar mais uma ambiência diferente para somar mais sons diferentes, mais sons de pessoas, mais sons de bar nesse mesmo lugar. Só que eu vou jogar um pouquinho para o lado direito para dar uma aumentada nesse som. Massa, já ficou bem mais completo, já ficou mais legal. Mas eu quero ainda mais ambiência. É um bar que ele fica próximo da rua. Então eu vou colocar aqui, deixa eu solar para a gente ouvir, uma ambiência de rua bem no meio, só que um pouco mais baixa que as outras. Legal, a gente pode dizer que a gente já colocou o som todo aqui atrás, assim, né? Por assim dizer. Vamos colocar uns sons mais presentes, uns sons mais na cara. Como eles não estão fazendo exatamente ações marcadas que a gente identifique o som, talvez aqui essa batidinha a gente poderia colocar, mas vamos colocar uns sons de copos aqui, né? Então eu criei aqui uns canais com alguns sons de copos. Alguns sons isolados, outros tintilintares um pouco mais constantes. Vamos ouvir. Beleza, já trouxe uma coisa mais para nossa cara, um pouco mais para frente aqui. Qual outro elemento que a gente pode colocar aqui? Eles estão assistindo uma TV de certo, né? Então a gente pode colocar um som dessa torcida, um som desse estádio aqui, né? Que pode ser até um pouco mais alto esse estádio, né? Deixa eu vir aqui para o Fairlight para a gente achar mais fácil essa track. Aqui está ela. Vamos deixar um pouquinho mais alto aqui, ó. Bacana. E aqui os faders, por exemplo, dos outros que eu coloquei, né? Então, as duas primeiras ambiências que eu coloquei estão mais baixas. A da rua está bem mais baixa que elas. Dá até para subir minimamente. Depois, os copos, eles estão em diversas alturas diferentes. E, mais importante, ou tão importante quanto, eles estão... Opa, desculpa. Eles estão em lugares diferentes do pan, né? Para a gente ocupar mais esse espaço da mix, né? E depois essa que a gente acabou de colocar, que é o da
da torcida, da TV. Massa. Aí já começam uns gritinhos um pouco mais fortes. Aí a gente precisa aqui, eles vão mudar completamente a intenção aqui, né? Vamos precisar de um som muito mais forte, né, na hora dos gritos e tal, né? Não pode continuar assim. Então vamos colocar aqui a mesma coisa. Eu coloquei 3 gritos de multidão aqui. Porque nessa hora, como esses são sons bem genéricos, se a gente assistir por muito tempo, eles vão descolar e a gente vai perceber que eles não estão muito reais. Mas só pra gente olhar aqui, funciona. Eu peguei qualquer som de torcida na internet e joguei aqui. Então o que eu fiz? Eu coloquei 2 sons de torcida bem presente, e aonde tinha aquela ambiência da rua, eu troquei por outra torcida, de uma torcida de estádio, para dar um corpo bem maior nessa torcida. Massa. Seria legal aqui se a gente tivesse sons mesmo de pessoas falando já na frente, né? Mas é muito difícil de achar esses sons específicos, mas só para a gente entender, começar a entender como funciona esse desenhar essa paisagem de som, né? E aqui por fim eu tenho um elemento muito importante que é o apito final do jogo, né? Que a gente pode entender como sendo um som que marca bem essa transição, né? E a gente pode colocar ele aqui. São 3 apitos aqui no caso, mas no primeiro apito o torcedor já sabe que o jogo acabou e ele já pode começar a comemorar, né? Então... Legal. Dá até pra gente colocar essa torcida aqui pra frente também, né? Vamos ver como ela fica. Legal, já tem umas vovuzelas e tal, né? Que aqui acabou, por isso que ficou silêncio, né? Vamos ouvir de novo? Vamos ouvir desde o começo, Ah, legal, a gente então criou, já está bem bacana, tal. A gente poderia colocar muito mais elementos aqui, principalmente vozes dessas pessoas que estão mais claras na nossa frente, que estão mais presentes na nossa frente. Mas já dá para entender esse conceito de como desenhar o som, né? Como montar esses elementos de cena. E aí um elemento final que a gente pode colocar aqui é a música. Poderia, claro, ser só isso, com uma narração, alguma coisa, alguém falando, né? Uma voz bem grave por cima, assim, né? Vamos colocar aqui, assim. E daí, assistindo o jogo, eles perceberam que não era apenas uma vitória, era muito mais do que isso, sabe? Poderia ser uma narração. Desculpa, poderia ser uma narração. Opa, agora sim. Mas vamos aqui colocar uma música que acho que vai passar a ideia de adicionar a emoção muito mais fácil. Tá essa tension aqui, mas eu vou colocar inicialmente uma música de comédia aqui pra gente ver como é que fica. Vamos ver. Então, percebem como o simples fato de adicionar uma música criou uma atmosfera totalmente diferente no lugar. Antes era ok, uma cena de um bar, eles estão ali. Mas a presença da música, dessa música com passadinha, que já remete a um tom engraçado, a gente automaticamente entende o que a gente está assistindo, que vai rolar alguma coisa vai dar errado, sabe? Uma simples presença da música na cena. E aí aqui, por exemplo, a gente pode mudar a intensidade da música para acompanhar a intensidade da cena.
Então, eu coloquei só um baixo, né? Mas eu devo ter ela instrumental version, essa mesmo. Vamos colocar ela aqui embaixo. O que acontece? Aqui é a música completa e aqui é só o baixo dela. Não, são músicas diferentes essas aqui. Essa é Not Funny, essa aqui é The Funny, olha só. Então eu coloquei essa daqui, que era o Steam Instruments, Steam Bass. Ah, tá. Vamos colocar outra então. Ver se a gente tem uma... Not Funny... Ah, não. Funny Walks, Acho que eu só tenho uma musiquinha de comédia aqui. Opa, desculpa. Ah, mas essa aqui talvez funcione, ó. Se eu colocar esse baixo que tá rolando aqui, que a gente já colocou. Legal, a gente tira ele daqui e aqui a gente pode vir com outra música. Tirar o imãzinho, esse imãzinho vai fazer com que tudo que a gente arraste fique colado em algum lugar. Então quando a gente desabilita ele, a gente pode mexer livremente aqui, né? Tá, então a gente já sabe que a gente precisa de uma música mais alta aqui nessa hora para acompanhar a subida da cena. Ok, dá para entender a ideia, mas não ficou bom porque são músicas completamente diferentes, né? Beleza. Mas aí vamos colocar outra música. Vamos colocar uma música de tensão aqui. Pra gente ver como que vai ficar essa parada. Pô, achei que colou muito mais. Combinou muito mais com a cena. Caraca, combinou muito essa música. Então, mudamos de novo só a música e a cena, a mesma cena com o mesmo desenho de som, de paisagem sonora, foi para outro lugar completamente diferente. E aqui a gente pode fazer uma outra parada ainda. A gente pode, aproveitando que a música tem esse ataque bem forte aqui, ó, vamos colocar esse ataque junto com a torcida gritando. Vamos ver qual vai ser o resultado. Vou colocar um fade aqui porque o corte aqui eu não sei se está muito certo. Mas junto com esse fade aqui, vou colocar um fade na imagem também. Legal. Peraí, deixa eu só me precaver aqui de uma coisa. Massa, muito interessante. Então, aqui o que a gente já pode pensar com isso? Isso pode ser um recurso, de repente, com esse ataque na música, pode ser uma coisa que esse gol, essa comemoração vai ser um evento importante para a sucessão dos fatos, para a história toda, sabe? Tipo, pode ser uma coisa que vai desencadear a história do filme, né? E a gente pode indicar isso, esse acontecimento importante com a música, né? Então, com esse ataque forte da música aqui. Vou colocar na tela inteira para assistir. Massa, ficou legal. A gente pode ainda mudar um pouquinho mais isso e lembra que estava aqui sem, né? Vamos voltar para essa história aqui, ó. Vamos tirar o áudio, vamos deixar mais tenso ainda a coisa agora. Aí, legal, esse gol a gente pode marcar, né? Com essa mudança na música a gente pode
tá mostrando que o gol, que esse evento pode ser algum acontecimento importante na história, mas eu quero fazer com que esse apito seja uma coisa importante na história. Então eu vou deixar ele bem destacado, vou tirar todos os outros sons porque eu quero que o espectador preste atenção nisso e vamos ver como fica. Legal, então o apito já veio, já ficou bem marcado, a gente pode fazer mais, editar mais ainda para deixar isso ainda mais evidente, mas já deu para entender mais ou menos a ideia, né? Então vamos supor que a gente queria que esse apito fosse importante para a história, que ele tivesse mais para frente, que o apito foi o motivo de sei lá o que, do assassino que fez tal coisa, sabe? Então ele já ia estar bem no começo da história de algum jeito, e isso já ia sendo construído no subconsciente do espectador. E, enfim, são coisas, jeitos, né, de contar a história, decisões que a gente faz no desenho de som que ajudam a nossa narrativa, que enriquecem o nosso filme. E assim eu encerro essa parte mais prática da oficina, também encerrando a oficina. A gente passou então, a gente passou então lá no começo no som, depois fomos do som para o áudio, aí a gente foi do audiovisual para entender a trilha sonora, que é a faixa sonora do filme. Depois disso a gente começou a destrinchar tudo isso entre sons diegéticos, não diegéticos e metadiegéticos. Depois a gente destrinchou ainda mais entre trilha musical, efeitos sonoros, voz e silêncio dramático. Depois a gente destrinchou mais a música nas diversas características, depois um pouquinho sobre os efeitos sonoros, né? Então a gente deu uma boa passada em todos os conceitos do que é o áudio dentro do audiovisual. Falamos de diversos equipamentos, dos mais principais, pelo menos, né? E aqui uma rápida introdução ao Fairlight, a plataforma do DaVinci. É muito legal quem não usa o DaVinci ainda começar a usar, porque é um programa espetacular e ajuda muito no fluxo de trabalho. E um pouquinho sobre o desenho de som, sobre como a gente pode pensar em montar essas obras que a gente vai fazer, como que a gente pode trabalhar o som dentro delas para ajudar a contar as nossas histórias. E é isso, gente. Espero que tenham aproveitado, que para quem chegar aqui depois e assistir, que seja de proveito, que some na carreira, na jornada de cada um. E é isso. Até a próxima. Valeu.